Amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá, tamo rumo a 5.000 inscritos. Para ir para o estádio da escolha de vocês e a 2.000 inscritos, uma surpresa muito legal. Não, eu não trago o jogador amado em 3 dias, eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time e não. Eu não faço o seu time ser campeão, mas eu preciso que vocês curtam, comentem e compartilhem. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para atrair mais gente e cada vídeo postado você ser notificado com muito amor. Hoje é dia de Sul-Americana, resumão do grupo E. Lembrando que no grupo E eu fiquei em segundo lugar, porque eu coloquei o Atlético Paranaense. Eu falei que eu ia torcer para os brasileiros na Sula. Fiquei em segundo lugar com o Atlético Paranaense. E o primeiro lugar ficou com o Sportivo Ameliano, que fez 13 pontos com 4 vitórias, um empate e uma derrota, fazendo 6 jogos assim. O primeiro jogo foi Sportivo Ameliano versus Atlético Paranaense no dia 3/4, que deu o Atlético Paranaense por 4-1. Jogo favorito. Daqueles de vale a pena rever de novo. O segundo jogo foi Danúbio versus Sportivo Ameliano, dia 9/4, que deu empate em 0-0. O terceiro jogo foi Raio Zuliano versus Sportivo Ameliano, dia 24/4, que deu Sportivo Ameliano por 4-0. Outro jogo favorito de vale a pena rever de novo. O quarto jogo foi Sportivo Ameliano versus Danúbio, dia 7/5, que deu Sportivo Ameliano por 2-1. O quinto jogo foi Sportivo Ameliano versus Raio Zuliano, no dia 14/5, e deu Sportivo Ameliano por 1-0. E o sexto jogo, Atlético Paranaense versus Sportivo Ameliano, dia 30/5, que deu Sportivo Ameliano. Minha gente, já o segundo lugar ficou com o Atlético Paranaense, que foi feito de 4 vitórias, 2 empates. Não, 4 vitórias e 2 derrotas, não teve empate. Somando 12 pontinhos, um a menos que o líder. Fazendo 6 jogos assim, ó. O primeiro jogo foi Sportivo Ameliano versus o Atlético Paranaense, que deu o Atlético Paranaense 4-1, dia 3/4. O segundo jogo foi Atlético Paranaense versus Raio Zuliano, no dia 9/6, e deu Atlético Paranaense em outro jogo de vale a pena rever de novo, 6-0. O terceiro jogo foi Danúbio versus Atlético Paranaense, dia 24/4, e deu Atlético Paranaense por 1-0. O quarto jogo foi Raio Zuliano versus Atlético Paranaense, que deu Atlético Paranaense por 1-0. Mas deu Atlético Paranaense. O quinto jogo... Peraí, minha gente. É porque eu esqueci de marcar. Peraí, o Raio Zuliano... minha gente, o Raio Zuliano versus Atlético Paranaense no dia 8/5 deu Atlético Paranaense por 5-1. Outro jogaço de vale a pena rever de novo. O quinto jogo foi Atlético Paranaense versus Danúbio, dia 15/5, e deu Danúbio por 2-1. E o sexto jogo foi Atlético Paranaense versus Sportivo Ameliano, no dia 30/5, e deu Sportivo Ameliano 1-0. O terceiro lugar ficou por conta do Danúbio, com 8 pontinhos, assim com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E os 6 jogos foram feitos assim. O primeiro jogo foi Raio Zuliano versus Danúbio, dia 3/4, e deu Danúbio 2-0. O segundo jogo foi Danúbio versus Sportivo Ameliano, dia 9/4, e deu empate em 0-0. O terceiro jogo foi Danúbio versus Atlético Paranaense, no dia 24/4, que deu 1-0 para o Atlético Paranaense. Já o
quarto jogo foi Esportivo Ameliano versus Danúbio, dia 7 do 5, e deu Esportivo Ameliano 2-1. O quinto jogo foi Atlético Paranaense versus Danúbio, dia 15 do 5, e deu Danúbio 2-1. E o sexto jogo foi Danúbio versus Raio Zuliano, e deu um belo de um empate em 0-0. E o quarto lugar ficou com Raio Zuliano, fazendo 1 ponto, com 1 empate e 5 derrotas. Deixando 6 jogos assim. Primeiro jogo foi Raio Zuliano versus Danúbio. Deu vitória do Danúbio por 2-0. O segundo jogo foi Atlético Paranaense versus Raio Zuliano. E deu Atlético Paranaense 6-0. O terceiro jogo foi Raio Zuliano versus Esportivo Ameliano, dia 24 do 4, que deu Esportivo Ameliano 4-0. O quarto jogo foi Raio Zuliano e Atlético Paranaense, dia 8 do 5, e deu Atlético Paranaense 5-1. O quinto jogo foi Esportivo Ameliano versus Raio Zuliano, dia 14 do 5, e deu Esportivo Ameliano por 1-0. E o sexto e último jogo, porque ele ia gabaritar derrotas, foi Danúbio versus Raio Zuliano, dia 30 do 5, e deu empate em 0-0. Por quê? Porque senão tava gabaritado em zerar as vitórias e 6 derrotas seguidas. Então, vamos fazer um resumão geral para vocês, meus amores. O Esportivo Ameliano ficou com 13 pontos, sendo 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético Paranaense ficou em segundo, com 12 pontos, 4 vitórias e 2 derrotas. O Danúbio fez 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Raio Zuliano fez 1 ponto com 1 empate e 1 derrota. E 5 derrotas, perdão. É isso, amores. A Deus toda a honra e toda a glória por me permitir gravar, por permitir vocês assistirem. Gratidão por tudo até aqui. Eu amo vocês demais. Lembre-se, sem Deus não somos nada e não chegaremos a lugar nenhum. Sempre com fé em Deus. Amém. Fui.